Você conhece Augusto dos Anjos, um dos maiores poetas brasileiros? Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, ele nasceu em 20 de abril de 1884, no Engenho Pau d'Arco, na Paraíba. Engenho Pau d'Arco esse que hoje é conhecido como o município de Sapé. Ele é patrono número 1 da Academia Paraibana de Letras. Ele também é patrono da Academia Leopoldinense de Letras e Artes. O trabalho de Augusto dos Anjos ele foi classificado como pré-modernista, porque ele não se encaixava direito nos estilos literários que estavam ali correntes na época. O pré-modernismo ele é um período que marca uma transição literária. Ele fecha as portas para o simbolismo, deixa o simbolismo para trás e ele abre as portas para o modernismo. Uma das características do pré-modernismo é a exposição da realidade. Ele expõe as mazelas sociais, ele tem um caráter mais crítico, ele rompe, com o arcaico, com a linguagem parnasiana para expor a realidade nua e crua. Pode-se ver nas obras de Augusto dos Anjos a influência de nomes como Leopard, Baudelaire, Schopenhauer, Edgar Allan Poe, Spencer, Goethe. Sofre também, influências ali do positivismo, do niilismo, do decadentismo, do cienticismo. Os pais de Augusto dos Anjos, eles eram ali antigos senhores do engenho. Só que a partir do século XVIII, o Brasil ele começa a sofrer ali muita concorrência no exterior com os britânicos, holandeses, com os franceses que detinham colônias no Caribe. Então, a gente começa a ter a decadência do engenho brasileiro. E também, nessa época, se dá início ao ciclo do ouro, com o encontro das jazidas de ouro. Então, se tornou muito desinteressante manter aqueles engenhos já em decadência. O Augusto ele foi educado nas primeiras letras pelo seu pai, que era bacharel em Direito. Em 1900, ele entra no Liceu Paraibano para cursar o secundário. Naquela época era comum, que pessoas que tivessem instrução começassem a instruir as primeiras letras dos seus filhos ali em casa. Em 1903, ele ingressa na Faculdade de Direito do Recife. Nessa época, ele começou a publicar alguns poemas no jornal paraibano Comércio. Esses poemas chamaram bastante atenção e ele foi tido como histérico, desequilibrado, e ele chegou a ser apelidado de Doutor Tristeza. Em 1907, ele se forma como advogado, porém ele nunca veio a exercer a profissão. Ele volta então para a capital do Paraíba, onde ele começa a lecionar língua portuguesa e literatura brasileira em aulas particulares. Em 1908, ele vai trabalhar no Liceu Paraibano como professor. Só que ele teve um desentendimento com o governador. Então, em 1910, ele é afastado do cargo. Nesse mesmo ano, ele se casa com Esther Fialho, com quem ele teve 3 filhos. Um deles, o primeiro filho, morreu ainda recém-nascido. E eles se mudam, então, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Augusto dos Anjos começa a lecionar literatura em diversos cursinhos. Depois ele vai lecionar geografia na escola regular, depois no Instituto de Educação e no Ginásio Nacional. Em 1911, ele foi nomeado para o cargo de professor de geografia no Colégio Pedro II. Em 1912, Augusto dos Anjos publica o seu único livro, Eu, que conta aí com 58 poemas. Em 1914, ele se muda para Minas Gerais, Leopoldina, onde ele assume o cargo de diretor de um grupo escolar, mas, infelizmente, Augusto dos Anjos falece com apenas 30 anos, no dia 12 de novembro de 1914, acometido de uma pneumonia.